no vídeo de hoje. Ai, Xandão, você não pode falar assim do Darwin. Como que você fala desse jeito? Vai se fuder, vocês todos. Salve galera! Antes de começar o vídeo, peço que vocês sigam minha página no Instagram. Valeu! Também podemos ler no Salmo 88 que diz: Tu sunt celi et tu es terra, orbe in terra et plenitudine meius tu fundaste. Quer dizer que Deus, ele fundou, ele colocou ali as bases do orbe, quer dizer, da face da terra, em todos os seus limites, para que a terra nunca se movesse. Santo Tomás de Aquino, também, quando comenta a respeito da cosmologia de Aristóteles, prova que a terra é plana e imóvel, e que foi estabelecida como centro do universo criado. Porque ele diz que o filósofo demonstra que é impossível que a Terra possa se mover. E se exclui também todas as opiniões falsas a respeito da forma da Terra. Portanto, ele conclui que é necessário que a Terra, para ser Por isso que vai acabar essa merda. estável, tenha uma figura plana, pois a figura esférica facilmente se move porque tange a superfície numa pequena parte. Mas a figura plana tange toda a superfície, por isso ela está apta para ser estável, como ensina a Bíblia. E é por isso que nós devemos ler com atenção o livro do Gênesis e perceber que essa revelação de Deus nos ensina claramente qual foi a forma que o universo recebeu quando Deus o criou. Por isso diz ali: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. E Deus chamou o elemento seco de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E Deus disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, e que tenham em si a sua semente. Árvores de bons frutos. Como já dizia o grande pregador Lu. Sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles como sinais para as estações e para os dias e para os anos. Olha lá, ó, a função do sol e da lua. Então assim que Deus criou esses luminares, então não foi a terra criada depois do sol, mas foi o sol e a lua que vieram depois da terra e em função da terra. Por isso diz: e Deus os pôs no firmamento para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Então você percebe aqui que as aves ou os peixes não são produtos da evolução, mas Deus os criou como eles são. E desde o princípio eles já foram daquela forma, porque Deus já deu para eles aquela forma exata desde o dia em que eles foram criados. Nenhum animal, nenhum peixe, nenhuma planta evoluiu desde a criação do mundo. Tudo é exatamente como Deus planejou e como Deus criou. E tudo ele fez, como eu disse, num instante. No mesmo instante que ele diz, faça-se, foi feito. E no mesmo instante que a nossa mente é capaz de conceber uma imagem, Deus é capaz de criar alguma coisa. Portanto, é aqui que nós devemos realmente dar o nosso consentimento de fé, porque a pessoa que não crê, ela não pode dizer que ela é católica. E a pessoa que não consente com a revelação que está na Bíblia, ela não pode estar também participando das promessas de Deus. Porque Deus só acolhe consigo aquele que crê na sua palavra. E é por isso então que nós continuamos aqui a leitura e vemos que Deus criou os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então, quando nós falamos dos monstros marinhos, podemos também pensar nos dinossauros, que de fato foram criados por Deus e fizeram parte da vida do mundo, desde a criação do mundo até o século XV, quando foi extinto o último dinossauro. Então, ainda havia relatos de monstros marinhos e de dinossauros até o século XV, e poucas pessoas sabem disso.
de fato, os dinossauros não viveram numa era pré-histórica antes do homem, mas os dinossauros sempre conviveram com o homem e sempre fizeram também muitas perturbações na vida humana. Por isso que muitas vezes eles eram mortos, como nós vemos nas lendas e nos contos antigos que nos falam de dragões que atrapalhavam a vida daquelas cidades. Então, nós percebemos com isso que os dinossauros ou dragões realmente conviveram com a vida humana, mas foram extintos já há algumas centenas de anos. Então Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi à tarde e amanhã o dia 5º. E Deus disse: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies. E todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por isso, veja aqui a mentira evolucionista que é ensinada vergonhosamente nas escolas e nas universidades. Isso aqui é uma puta vergonha mesmo. Isso daqui é um dos maiores constrangimentos que eu tenho quando eu olho pro mundo. Quando eu vejo essa merda aqui, a minha vontade é de ficar debaixo de uma mesa pra sempre. Dizendo que o ser humano é um produto de uma evolução e que teria vindo de um macaco. Não quer dizer que isso não somente é uma afronta contra a dignidade humana, que foi criada à imagem de Deus. Não, eles gospem. Isso daí é uma maneira de você cuspir na cara do ser humano, que tem uma posição de prestígio no mundo, que foi pra isso que ele foi criado, que é pra dominar a Terra. E óbvio, o pior de tudo, que é cuspir na cara do Criador, né? Porque foi ele que criou a gente. Tipo, isso daí é um negócio totalmente satânico e patético. Ai, Xandão, você não pode falar assim do Darwin. Como que você fala desse jeito? Vai se fuder, vocês todos. Tá? Dane-se. Essa é a minha visão e acabou. Ninguém é obrigado a concordar ou a gostar. Vá pra puta que pariu todo mundo. Você quer achar que você veio dessa merda? Problema seu, seu cacete. Eu não caio nessa, porque aqui é o super. Mas é uma afronta à própria inteligência das pessoas que realmente conseguem pensar e conseguem perceber que a evolução não seria capaz de transformar um ser menos... R$2 a seu bisavô superoprimata. Pede benção. Então, rapaz. Não, isso aí é... Com tanto de evidência que você tem hoje em dia, eu não sei como que as pessoas caem numa merda dessa. É que aqui é Brasil, né? Brasil é complicado pra tudo, né, cara? Tem país que nem ensina mais essa merda aí nas escolas. Menos evoluído num ser mais perfeito e mais evoluído. Porque normalmente as coisas têm a tendência de deteriorar e não de se aperfeiçoar. A cara do corno aí, ó. Principalmente quando elas são movidas pelo acaso. No entanto, a mão de Deus criou o ser humano. E a mão de Deus criou o homem à sua imagem. Por quê? Porque Deus fez o homem com a dignidade espiritual. É por isso que o homem foi criado à imagem de Deus. Porque o homem tem uma dignidade espiritual. E quando Darwin, que foi também um agente dessas sociedades secretas, começou a divulgar essa falsa doutrina evolucionista, ele simplesmente fez ali umas viagens e anotou no seu diário algumas observações. Quer dizer, uma coisa que não tem nenhuma prova, não tem nenhum critério científico, ele mesmo chamou de teoria e imediatamente todos fomos obrigados a engolir essa farsa, essa grande mentira de dizer que o ser humano não passa de evolução e não passa de um desenvolvimento de um macaco como se nós fôssemos mais um dos animais. E isso é falso, porque apesar de termos características animais, nós fomos criados com uma dignidade espiritual. Fomos criados, homem e mulher, a dignidade espiritual de Deus. Por isso Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. É interessante aqui o verbo no plural, para mostrar que é a Trindade que está atuando. O Filho atuando por ordem do Pai, com a ação do Espírito Santo. E é esse Deus Trindade, esse Deus plural, que vai atuar ali diretamente na formação do homem. É diferente da forma como ele fez todas as outras coisas, quando ele cria com a sua palavra. Enquanto que o ser humano, ele forma com o barro da terra.
E ali ele vai fazer com que esse ser humano seja abençoado e possa sujeitar todas as coisas, dizendo: enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e dê semente. Tudo isso vos servirá de alimento. E a todos os animais da terra e às aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, Deus também deu todas as ervas verdes como alimento. E assim foi, e Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom, e foi a tarde e a manhã e o dia sexto. E assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Quer dizer que não houve nada além daquilo que Deus criou, ou seja, a terra e o céu. No céu Deus colocou os astros, e os astros são elementos luminosos. Não são seres nem elementos sólidos como nós encontramos na Terra. Portanto, é outra mentira dizer que os planetas... E não foi feito para o ser humano ficar pisando lá. São elementos sólidos, ou que na Lua nós vamos encontrar pedras, ou que nos outros planetas nós podemos caminhar ou mesmo visitar. Isso é impossível, porque todos esses astros não passam de elementos luminosos, não passam de plasmas que foram concebidos por Deus com uma finalidade, e essa finalidade é justamente manter a vida na Terra e nos mostrar a beleza e a grandeza da criação. Isso aí. E por isso não nos é permitido imaginar que Deus tenha criado extraterrestres, porque Quase cuspi água. Olha a imagem dessa bosta, cara. O ser humano é podre demais, cara. Conseguiram enfiar na cabeça de uma quantidade específica de pessoas essa merda. Eles conseguem. É claro que eles conseguem. Eles conseguem enfiar essa merda. Basta fazer em Hollywood e botar no filme. Fudeu. Vai, nego, vai ver essa merda. Basta passar na TV. Puta que pariu, cara. Que merda. Que desrespeito, que afronta com o Criador, cara. Puta que pariu, irmão. Todas as coisas que foram criadas foram feitas na Terra. Os únicos seres extraterrestres, ou seja, fora da Terra, que Deus criou, são os anjos. Sejam os anjos bons, que estão com Deus, que estão no céu, sejam os anjos maus, que estão contra Deus e que estão no inferno, que foi colocado debaixo da Terra. Então, é aqui que nós devemos entender toda a lógica dessa criação, que tem também seres espirituais, portanto os anjos, mas que não permite que as pessoas imaginem outros lugares, outros seres e outras criações além daquela que Deus fez, conforme Ele nos revelou no Gênesis. Portanto, em resumo, nós podemos concluir o seguinte: que a criação é um tema que diz respeito à fé. Foi revelado por Deus, e uma vez que isso é matéria de fé, todos nós, como cristãos católicos, somos obrigados a crer. Do contrário, nós estamos nos afastando da verdadeira igreja. Será que ficou claro por que esse assunto é importante? Será que vocês entendem agora o que significa você saber a verdade sobre o assunto, a forma da Terra? Nós podemos também dizer que a verdadeira ciência... Você quer se aproximar ou se afastar do Criador? É complicado, né? Fala sério, hein? Putz, isso aí deixa uma pulga atrás da orelha, né, cara? Não está de forma alguma em contradição com a Bíblia. E que as Escrituras nos explicam coisas que são reveladas e que Deus nos traz através de um conhecimento que ultrapassa a nossa razão, mas isso não significa que sejam coisas irracionais ou contrárias àquelas experiências que alguém pode fazer no âmbito científico. Por isso, nós podemos também entender que é uma falsa ciência produzida pelos inimigos da igreja que produz essas teorias, como o heliocentrismo e o evolucionismo, e que levam as pessoas a se afastarem de Deus e a perder totalmente a referência de Deus. Tudo isso é feito. Perceberam a palavra que ele utilizou aí? Referência? Desde quando eu comecei a fazer live, quais são uma das palavras que eu mais utilizo em live? Quando eu vou guiar vocês pelo caminho. Não é referência? Não é buscar por referência? Por que a referência é importante? Por que eu sou uma referência na vida de muita gente? Vocês não têm? Super Xandão é referência. Alguns de vocês colocam lá. O que isso significa? Quando eu falo que o Criador é a minha referência, o
que isso significa? Quando você fala que sua família é sua referência. O que o demônio faz é afastar você da referência. Perdeu a referência, acabou. Você começa a ficar perto da mentira. Perdeu a referência, já era. Por que que nesse modelo de sistema, o ataque principal é a família tradicional? Por que que destruíram a maneira como a família é composta? Como que um homem e uma mulher devem se comportar para cuidarem dos seus filhos? Para eles perderem a referência. Essa perda de referência gera 90% dos problemas que acontecem hoje em dia. Molecada usando droga, cometendo latrocínio, na mão de traficante, se perdendo, consumindo tudo que não presta, perderam a referência. Acabou. Não tem um guia, não tem um caminho. Se desviou do caminho, perdeu a referência, acaba. Então, de uma vez por todas, por que que o assunto formato da Terra é importante? Isso daqui é o que traz a referência para sua vida. Isso daqui é a base elemental, principal da sua vida que vai construir sua percepção de realidade com base na referência. Qual? Do Criador. Entenderam agora? Talvez com um videozinho aí fique mais fácil de entender, né? É exatamente nisso que eu acredito. Eu constatei essa verdade, que pra mim já é uma verdade, por isso que eu a trato assim. Claro que todo mundo tem o seu direito de pensar e questionar e estudar, fazer o que quiser com essas informações. Não sou eu o dono da verdade, na verdade eu tô longe de ser o dono da verdade, mas eu sou um cara convicto. Certo? Eu sou um cara que busca tentar melhorar. Isso daí é a visão que eu adquiri já há muito tempo. Dessa verdade aqui. Pode ser que ela sirva pra vocês, pode ser que vocês vejam sentido nisso, pode ser que outros não vejam. Mas tô aqui falando, né? Nesse projeto de conspiração, porque de fato existe uma conspiração, não simplesmente contra certas pessoas ou contra a humanidade, mas contra Deus e contra o seu Cristo, como diz o Salmo 2. E essa conspiração contra Deus e contra o seu Cristo tem por objetivo destruir completamente a sociedade cristã e a Igreja Católica. Mas uma vez que nós mantemos a nossa fé, nós também mantemos a Igreja Católica, conforme a promessa de Cristo, que diz que as portas do inferno jamais vão prevalecer. Uma Isso vez aí. que isso fica claro para nós, É isso aí. então nós podemos sim dizer com toda clareza que a Terra é completamente imóvel e que todo o universo está em torno da Terra. Uma vez que nós entendemos isso, nós reconhecemos o nosso Criador que está acima de nós, localizado no céu, e ali no céu, Ele rege todas as coisas e cuida de todas as coisas, como Ele faz desde o início do mundo. E mesmo que não haja um consenso entre os teólogos a respeito da forma da Terra, e mesmo que não seja uma heresia alguém afirmar que a Terra seja esférica, nós podemos também concluir que a Terra é plana a partir dos instrumentos modernos que nos provam que os oceanos estão todos no mesmo nível e que mesmo as viagens aéreas de milhares de quilômetros são realizadas na mesma altitude. Então tudo isso está de acordo com a razão, tudo isso está aí. de acordo com a observação e a experiência, que são os métodos científicos para nos trazer a verdade sobre as coisas que fazem parte da nossa vida real. E é isso que é necessário nós entendermos para nós partirmos para a vida sobrenatural. Porque toda verdadeira filosofia, primeiro, deve nos... Os oceanos não estão todos no mesmo nível, já falou errado. Não, ele não falou errado. O que ele quis dizer é que as águas estão no seu devido nível. A física natural da água é buscar pelo seu nível. Não importa se estamos num lugar onde o nível é um pouco maior, um nível um pouco mais abaixo. Inclusive é por isso que eles utilizam esse argumento. Ah, a água em tal lugar está no nível tal, certo? A água, a física natural dela é essa. A água ela não faz curva, ela não fica grudada em bola fazendo curva, moldando uma bola. nos explicar a verdade sobre a nossa vida real, para depois nós podermos, através da revelação divina, entender a verdade sobre a nossa vida sobrenatural. Então nós estamos focalizados nessa doutrina porque nós cremos. E as ondas bidimensionais provam isso. Mais uma empiricidade. Por isso que ninguém gosta de falar nesse assunto, principalmente os Globe, porque refuta a esfera. Bidimensional é a onda que se propaga em duas direções, isto é, em um plano. Por exemplo, ondas em superfícies de líquidos. A estrutura da onda, toda a matemática dela é feita num eixo de X, numa linha reta. As cristas se formam dentro de uma linha reta. Não tem onda sendo gerada em bola. Não existe como uma onda se propagar numa bola, numa esfera. Isso daí já foi até debate, inclusive. O Fake Flip, que é um cara que manja muito de onda,
Por isso que eu recomendo pra vocês aqui, ó. Esse canal aqui do Fake Flip, ó. Assistam aqui as playlists, tá? Física ondulatória. Tem alguns outros vídeos aqui, tem alguns debates, alguns cortes, tá? Muitos debates que ele fez com os Globe foram apagados. Está aqui, ó. Tem uma playlist aqui, ó. Falando sobre um pouco da física ondulatória, ó. Tem vários vídeos aqui, ó. Pontos anfidrômicos, que é como se formam as ondas. Várias coisas aqui, beleza? Matemática da onda, realidade empírica, difração das ondas, a prova cabal da Terra plana. A onda é um assunto complexo, muito bacana de ser estudado, e ela serve como uma evidência muito forte, mas muito forte mesmo, de que a gente vive no plano. Mas claro que vocês não vão aprender isso na escola e nem na faculdade. Vocês sabiam que para vocês aprenderem sobre ondas, vocês têm que ler livro? Na faculdade nenhum professor vai pegar um livro de ondas e vai explicar para vocês, tá? Vocês vão aprender uma coisa ou outra. Ninguém foca nesse assunto aqui, mas existem livros que tratam sobre isso. Então, você tem que ser um cara que gosta, ter um mínimo de vontade de aprender. Aí você vai ver como que funciona a física da onda bidimensional. Você vai entender por que a água não faz curva. E manifestando a nossa fé católica, damos graças a Deus por nos ter criado. E damos louvor a Deus por todas as obras das suas mãos, que foram feitas instantaneamente, segundo a sua vontade, como Ele quis e no momento em que Ele quis. E que então possamos voltar os nossos corações para o Filho de Deus, que é o Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai e pela ação do Espírito Santo. É isso E que aí. esse Deus Todo-Poderoso possa nos conduzir sempre pelo caminho da fé, para que, vivendo segundo a sua justiça e fazendo sempre a sua vontade, possamos participar um dia de um lugar ainda mais perfeito que esse mundo, que Ele preparou para nós na vida eterna. E que Ele seja bendito para sempre. Amém.